Muito bem, vamos começar o Você Sabia de hoje, né? Vamos falar com o Dr. Maurício Abdala, ainda sobre habilitação. E a gente fez aí uma pesquisa, né, no Instagram, quem que tinha alguma dúvida sobre esse assunto, né, de estar devendo e perder a CNH, e deu maioria, mais de 80% queria saber. E agora vamos falar com o Dr. Maurício. Eu quero saber o seguinte dele, né? Queremos saber, doutor, eu estou devendo, posso perder minha CNH? Boa noite, doutor Maurício. Boa noite, meu amigo Isaías. Boa noite a todos da equipe CGC TV. Boa noite você que está acompanhando aí o CGC News. A apresentação aí do meu amigo Zeza. Ô Zeza, bacana, cara, a gente veio aí nas últimas semanas falando sobre trânsito, né? Abordamos vários temas aí, o uso de segurança, o bafômetro, direção de veículo fazendo utilização de celular. E coincidentemente nesse período acabou pipocando aí uma decisão do nosso STF. Não é diretamente ligada a trânsito, mas ela trata aí da suspensão, a perda da CNH por conta de dívidas, né? O assunto foi bastante massacrado aí na mídia, muitas informações foram passadas de forma precária e até indevida. Foi assim tudo muito rápido e começaram a falar várias coisas a respeito aí, inclusive muitas coisas que nem condizem com a verdade e só serve para confundir aí a cabeça do pessoal, né? Aproveitando a deixa que a gente já vem falando sobre trânsito aí, hoje a gente muda um pouquinho o foco, sai do trânsito e vamos aí entrar na CNH do condutor, certo? Você me questionou aí, estou devendo, vou perder minha CNH? Pô, o pessoal tá alvoroçado aí, todo mundo achando que aquele carnê da Casas Bahia que ele deixou de pagar, agora ele vai perder a CNH por conta disso. Vamos com calma, galera, não é bem por aí não, tá? Primeiramente, não se trata de uma nova lei. Foi apenas uma decisão do STF que reforçou a utilização de um procedimento que já estava previsto no nosso Código de Processo Civil, desde lá de 2015, quando ele passou a valer aí, quando houve a alteração do Código de Processo Civil, tá? Essa perda da CNH aí, a suspensão da CNH, é um procedimento que ele foi criado no nosso Código de Processo Civil para dar força e obrigar o cumprimento de sentenças que envolvem pagamento em dinheiro, tá? Foi uma das formas de garantir a satisfação do crédito aí de credores em execuções aí que duravam anos a fio, do credor tentando receber o que lhe é devido e não conseguia, tá? Apesar de já existir há anos aí no nosso ordenamento jurídico, essa medida, como ela é já um tanto drástica, ela é usada de forma mínima e um pouco controversa. Não eram todos os juízes que acatavam os pedidos e justamente por isso que a decisão acabou caindo aí no colo do STF e acabou gerando essa publicidade toda, tá? Que o STF apenas pacificou e deixou assim meio claro quais são as condições em que essa medida aí mais agressiva pode ser utilizada, tá bom? O pessoal pergunta muito, mas essa medida aí começa a valer agora? As dívidas antigas que eu tinha, ela não atinge? Ela atinge? Quais são os tipos de dívida que essa medida aí atinge? O que eu posso estar devendo aí que eu perco a minha CNH? Primeiramente, esse procedimento aí da suspensão de CNH, ele atinge qualquer dívida, porque na verdade ele não vai atrás da dívida, ele está indo atrás do devedor, tá? Então é uma medida que desde que haja um processo de execução em andamento, ela é uma medida cabível. Então, seja uma dívida velha, seja uma dívida nova, seja uma dívida
alta, seja uma dívida baixa, essa medida ela atinge qualquer tipo de dívida, com exceção apenas das dívidas prescritas. Se você já tiver uma dívida prescrita, essa dívida já não é mais passível desse procedimento aí que gera a suspensão da sua CNH, tá bom? Apesar de falar que ela atinge toda e qualquer dívida, seja nova, seja velha, seja alta, astronômica ou baixa, irrisória, ela também não pode ser usada de qualquer forma. Não é um simples débito aí que vai te levar a ter a sua CNH suspensa, tá bom? Para que essa medida seja tomada, como ela é uma medida já bem agressiva, ela é drástica, existem alguns requisitos que devem ser cumpridos para que o juiz aceite dar uma decisão em que ele suspende a carteira do devedor. Tá certo, entendi. Mas doutor, me fala uma coisa, basta eu estar devendo para perder minha CNH? Bom, como eu disse antes, né, essa medida ela atinge toda e qualquer dívida não prescrita. Tá? Pode ser nova, velha, alta, baixa. Isso aí nós já frisamos ali no início da nossa conversa. Porém, não é simplesmente você estar devendo que já vão tomar a sua carteira, como muita gente por aí está pensando. A gente ouve e o pessoal está com medo, está com receio. Eu mesmo ouvi diversas pessoas virem me perguntar: "Não, doutor, se eu estou devendo estou devendo minha conta de água, se eu estiver de carro pela rua e for parado numa blitz e constar no SPC ou Serasa lá, o guarda vai consultar o SPC ou Serasa e vai recolher minha carteira?" Não, pessoal, não vai. Nenhuma blitz o guarda vai pesquisar o seu SPC e Serasa e ver se você tem o seu nome inscrito lá. Ele não quer saber se você tem dívida, se você está devendo para Casa Bahia, para CPFL, para o seu vizinho, para a vendedora de joia. O policial não quer saber disso. Tá? Ele não vai consultar o seu SPC, Serasa, de forma alguma. Tudo bem? Não é assim que funciona. Não é o simples fato de dever ou ter o nome negativado que vai levar o indivíduo à perda da CNH, tá bom? O que a gente deve lembrar e levar em consideração antes de mais nada: para que a sua CNH seja suspensa, que a gente chama aí de perda da CNH, é obrigatório que haja um processo judicial, normalmente uma execução, onde o credor vem tentando receber a tempos, e para que a sua CNH seja suspensa ou perdida, aí, como dizem, é necessário que haja uma decisão judicial. Não basta apenas o credor chegar lá e falar: eu quero que suspende a CNH dele. Não, tem todo um procedimento para ser passado antes, e essa seria a última medida a ser tomada. Tá? Então não, se você for parado numa blitz e você está com o nome sujo aí na SPC e Serasa, não se preocupe, você não vai perder a sua CNH por isso, tá bom? Você só terá a sua CNH suspensa, CNH ou passaporte, né? A gente trata muito da CNH aqui, mas para algumas pessoas o passaporte é até muito mais importante do que a CNH, e ele também está incluso aí nesse procedimento. A pessoa tem não somente a CNH recolhida, mas ela tem também o passaporte, tá? Outra coisa que é muito importante a gente ter em mente aí e ter consciência: o processo ele é aberto para cobrar uma dívida. O processo ele não é aberto para retirar a CNH do devedor. Não é um processo de suspensão de CNH, não é um processo de cassação de CNH. É um processo de execução que visa o recebimento de algum valor devido. Tá? Então a prioridade desse processo ela é receber o valor devido. Então as primeiras medidas aí constritivas que o juiz vai encontrar é a penhora de bens,
a penhora de conta bancária, ver se ele faz uma pesquisa em conta bancária e ver se encontra dinheiro. Feita uma busca de imóveis, de mobílias. Tem uma vasta categoria de coisas aí que são feitas no procedimento de execução. E após todas essas medidas, a medida final que o juiz vai aceitar a partir de agora, o último tiro, digamos assim, o juiz poderá admitir aí o recolhimento da CNH ou do passaporte. Por que eu digo poderá? Porque além dos requisitos, tem algumas outras coisas que devem ser levadas em consideração. Tá? Tendo em vista que é uma medida muito agressiva recolher a CNH de um condutor sem que ele tenha cometido nenhum crime de trânsito, né? Fica uma coisa meio estranha. Essa medida ela é realmente uma exceção na execução. Ela vai ser tomada normalmente para aqueles devedores contumazes. Aquele cara que ele deve para a cidade inteira aí, mas ele anda de carro zero, ele vive postando foto que está na praia, ele está toda hora naquele restaurante de luxo, comendo um sushi, comendo uma picanha e está devendo para todo mundo. Então, esse tipo de procedimento ele é analisado pelo juiz. O cara deve, mas ele está aí, troca de carro todo ano, põe o carro no nome do filho, do neto, da sogra e não paga ninguém. Esse é o cara que o juiz vai aceitar o recolhimento da CNH e do passaporte dele. Porque o juiz vai entender que ele age de má fé. Ele não paga a dívida dele porque ele age de má fé. Agora, se você é aquele trabalhador, tá ali com aquela dívida enroscada, não tem, o juiz já procurou dinheiro na sua conta, não tem, mas você não tem um laranja, você nem tem dinheiro, o juiz não vai chegar a admitir uma medida tão drástica quanto essa de ainda recolher a sua CNH, que te ajuda a correr aí atrás do seu pão de cada dia. Então, pode ficar tranquilo com isso, tá? Você não vai perder a sua CNH por qualquer simples dívida aí, e existe todo um procedimento judicial antes que se chegue a essa medida, e além de tudo ainda a conduta do devedor ela é analisada também. Então pode ficar tranquilo, não é esse bicho, esse monstro que a mídia está criando. Isso aí é só para deixar o pessoal aí preocupado. Pode continuar andando com seu carrinho, trabalhando aí sossegado. Um valor mínimo aí, ou máximo, para que seja, para que chegue, né, a essa medida, ou precisamos de um advogado? Não existe valor mínimo nem máximo para que o juiz possa tomar essa atitude aí de recolher a CNH ou o passaporte do devedor. O que é necessário, como eu já disse e reforço aqui, é que haja um procedimento judicial. É absolutamente necessário que exista uma ação judicial em andamento. Possivelmente seria uma execução, tá? Onde discute-se valores devidos, tá bem? E mais uma vez, a ação ela visa o recebimento do crédito e não a cassação da CNH do devedor. Então você vai ter todo um processo aí para passar, você vai se defender, vai mostrar a sua condição, e o credor tem que convencer o juiz de que é necessário que seja tomada aquela medida já tão agressiva, como eu disse, né? tão profunda. Então não é bem por aí, tá? Apesar de não existir valores, pode ser aí uma dívida de R$500 que você tem, desde que o credor promoveu a ação de execução, atendeu a todos os passos, todos os requisitos, provou para o juiz que você não pagou ele de má fé, você não pagou porque estava de má fé, tá? E ele certamente vai conseguir essa medida, tá? Assim como pode ser uma dívida de R$1 milhão
mas o credor não tomou todas as medidas devidas processuais, já quis partir direto para essa medida mais agressiva, o juiz não vai aceitar. Se o credor não comprovar que de alguma forma o devedor está agindo de má fé, mesmo nessa dívida de 1 milhão aí, o devedor não vai ter sua CNH recolhida. Tá? Então o principal aí é justamente a conduta do devedor, que não pode estar agindo de má fé, e é necessário que haja um processo judicial, porque a sua CNH só vai ser recolhida diante de uma decisão judicial. Tá? Com relação à contratação de advogado, Zéza, o recolhimento da CNH nessa situação ele vem por meio de um processo judicial, uma execução. Então, na minha visão, sempre que existe um processo judicial, a parte fica mais assistida, fica mais protegida e consegue lutar melhor pelos seus direitos quando ela procura por um advogado para representá-la nessa demanda. Naturalmente que existem as ações aí do juizado especial, né, das pequenas causas, em que a parte não necessita da contratação de um advogado, quando as ações têm valores aí até 20 salários mínimos. Mas eu aconselho que, se a parte, mesmo que não haja necessidade, mesmo que a dívida seja inferior a 20 salários mínimos, eu acho que se a parte devedora sentir que o processo está partindo para um lado em que vai haver esse tipo de medida, é muito importante que ela contrate sim um profissional da confiança dela, para que ela possa se defender ali, exercer o seu direito do contraditório e da ampla defesa de uma forma mais técnica e mais profissional. Então eu aconselho, eu acredito sim que seja o ideal a procura de um profissional habilitado para representar o devedor nessa execução aí e tentar de alguma forma evitar que essa medida tão drástica seja tomada, tá? Bom, pessoal, por hoje era isso que eu tinha a dizer. Só um adendo aqui que eu havia me esquecido. Tem mais uma coisa muito importante que vem preocupando muito o pessoal. Essa galera aí que trabalha de Uber, o taxista, o motorista de caminhão, todos aqueles que trabalham com o veículo, que o veículo é a forma de vida dele, ele usa o veículo ele exerce atividade remunerada com o veículo, esses devedores não estão sujeitos a essa medida, tá bom? Mesmo que ele tenha dívida, que passe por todo aquele procedimento judicial, mesmo que ele esteja até de má fé deixando de pagar, aquele que exerce atividade remunerada com o seu veículo, ele não está sujeito à perda da CNH em razão de dívida, em razão de execução, tá bom? Então, Uber, pessoal aí dos caminhões, caminhoneiros, o taxista, o pessoal de van, todos vocês aí que exercem atividade remunerada com a utilização do veículo, podem ficar tranquilos que vocês estão vedados, tá? Vocês não estão sujeitos a esse tipo de suspensão ou perda da CNH. Tá bom? Veja bem, a esse tipo, no caso de execução e dívida, tá, galera? Com relação às infrações de trânsito, nada mudou, tá bom? Vocês têm essa regrinha específica aí para o caso da suspensão ou perda por conta de dívida, porque justamente a sua CNH é o seu ganha-pão, e se ela for tirada de você, o que você não conseguia pagar vai se tornar impossível. Tá legal? Bom, galera, espero que eu tenha ajudado vocês, espero que depois de ver esse bate-papo aqui vocês possam andar mais tranquilo por aí. Aquela dívidazinha básica ali na CPFL, na Casa Bahia, Magazine Luiza, não vai tirar a sua CNH, pode ficar tranquilo, tá bom? Zéza, sempre um prazer muito grande estar aqui com você, cara. Espero voltar muitas vezes. Parabéns pelo trabalho aí. Eu vejo que a Central Guaiçarense de Televisão
só vem crescendo diariamente. O trabalho de vocês a cada dia me impressiona mais. E torço por vocês, continuo torcendo. Espero que estejam cada dia melhor. Um grande abraço a você e a toda a sua equipe aí. São profissionais de grande qualidade. Obrigado a todos. Boa noite a quem acompanhou, quem está acompanhando o CGC News. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, doutor. Muito obrigado. É recíproco e verdadeiro, né? Tá isso. É um excelente profissional também. E tamo junto, né? No que precisar da gente, aí os microfones e as câmeras da CGC estão sempre à disposição. Pessoal, ó, se você não entendeu, se você tem alguma dúvida, se você precisar falar com o Dr. Maurício sobre esse ou qualquer assunto, entre em contato com ele. 14981071977 ou 14410600156, ou pode também mandar um e-mail para adv.abdala@yahoo.com.br. Quer um presencial? Só ir na Avenida Duque de Caxias, 760, Sala 2. Esse foi o Você